Salve, salve meus queridos, tudo na paz, tranquilidade? Pessoal, continuando a falar de Segunda Guerra Mundial, falaremos agora das fases da guerra e também das consequências dela depois que ela está acabando, beleza? Seguinte, pessoal, falando primeiro das fases, nós vimos que em 1939, mais especificamente 1º de setembro de 1939, é quando a Alemanha invade a Polônia. Com a invasão alemã à Polônia, Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha, que declara guerra de volta, dando início à Segunda Guerra Mundial. Beleza? Pessoal, uma coisa importante, quando a Alemanha e Inglaterra, quando França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha, isso em nada muda a estratégia alemã de se expandir pela Europa. Meus queridos, o Hitler havia se preparado muito para essa guerra. Enquanto as outras nações, as nações que vão formar os aliados, estavam naquela política do apaziguamento, o Hitler estava se armando até os dentes para começar essa guerra. Ele chega ao poder em 1933. De 1934 até 1939, no início da guerra, o Hitler tinha montado uma indústria bélica pesada, galera. Beleza? E aí, além disso, pessoal, o Hitler vai se utilizar de uma estratégia de guerra super inovadora até aquele momento, revolucionária, nós diríamos, até aquele momento, a chamada Blitzkrieg. Blitzkrieg, em alemão, que significa guerra relâmpago. O Hitler, com todo o poder bélico que ele tinha organizado, ele utiliza então uma estratégia para usar essa força armamentista de maneira coordenada, organizada, tanto a força aérea quanto a força terrestre de maneira coordenada. Beleza? Essa era a Blitzkrieg. Chegava no território, bombardeava pontos estratégicos. Depois de bombardear pontos estratégicos, ele mandava a sua tropa, os Panzer, a divisão Panzer, que eram os veículos blindados, mandava os seus blindados, já tendo o território bombardeado pela força aérea, depois seus blindados, ele vinha com a infantaria. Ele vinha com a sua tropa de infantaria, bem armada e bem treinada. Meus queridos, com essa coordenação, com essa organização, o exército nazista consegue muitas vitórias. É por isso que a primeira fase da guerra, de 1939, final de 39, né? 1940, 1941, é conhecido como a expansão do eixo. Nesse período, pessoal, a Alemanha vai dominar a Polônia, primeiro ali, né? Aí depois domina a Dinamarca, domina a Noruega, domina a Bélgica, a Holanda, domina também a Lituânia, Luxemburgo, a França, né, galera? Fundamentalmente a França vai dominar, vai marchar sobre Paris, né? Hitler marcha sobre Paris, vai dominar a França. Tentará dominar a Inglaterra, mas ali não consegue. Mesmo durante a fase da expansão do eixo, Hitler tenta invadir a Inglaterra, não consegue. Inglaterra é uma ilha, né? A marinha britânica poderosa, né? Então a Inglaterra acaba não sendo invadida, porém fortemente bombardeada, fortemente prejudicada. Porém, nesse período, galera, Hitler domina boa parte da Europa, até se voltar para o que ficou conhecido depois como o Fronte Oriental, porque o Hitler também invade a União Soviética. Pessoal, em 1941, Hitler entra na União Soviética e com a sua estratégia da Blitzkrieg, em menos de 30 dias, ele entra em torno de 800 quilômetros no território soviético. A União Soviética, um bloco enorme, formando algumas repúblicas, unindo, né, algumas repúblicas e ainda a continental Rússia, não é verdade? Porém, Hitler consegue entrar fortemente nesse território, conseguindo muitas vitórias sobre os soviéticos. Diante disso, pessoal, Stalin tem uma estratégia de contraofensiva. Stalin organiza a população para usar a estratégia conhecida como estratégia de terra arrasada. Os alemães entravam no território soviético e qual que era a busca dos soviéticos? Resistir ao máximo aos nazistas. Quando percebessem que não poderiam resistir, eles próprios destruíam tudo que eles tinham sob seu domínio que poderia ser útil para os alemães.
Destruíam tudo que os alemães pudessem usar. Não deixavam nenhum recurso para os alemães. Essa estratégia de terra arrasada será fundamental, meus queridos, para, no desenvolvimento, chegarmos a uma mudança de cenário. Por quê? Primeiro momento, portanto, expansão alemã, muitas vitórias alemãs, pouquíssimas derrotas. A mais expressiva é a da invasão da Inglaterra, que não funciona, mas predominantemente vitórias alemãs. Até que em 1942 acontece uma batalha conhecida como a mais sangrenta e a maior batalha da Segunda Guerra Mundial, que foi a Batalha de Stalingrado, quando os alemães tentam fazer um cerco e invadir a cidade de Stalingrado na Rússia. Porém, galera, alguns elementos unidos vão trazer a derrota alemã naquele contexto. Mas o mais importante deles é o clima, é o inverno. O famoso General Inverno, Napoleão Bonaparte, quando invade a Rússia, lá no século XIX, é derrotado pelo inverno. Hitler agora invadindo a Rússia, no século XX, não aprende com a história, né, galera? E comete o mesmo erro, e é derrotado pelo inverno. Meus queridos, os russos, pela estratégia de terra arrasada, não deixavam qualquer recurso para os alemães, que pegando o rigoroso inverno russo, têm suas primeiras derrotas. Suas primeiras derrotas definitivas, até que em 1942, na Batalha de Stalingrado, Stalin domina e vence os exércitos nazistas. De lá para cá, meus queridos, o negócio vai se inverter. Aliado a um outro evento, que acontece ainda em 1941, que é o ataque à base americana no Pacífico, a base de Pearl Harbor. Os japoneses fazem uma incursão, um ataque à base de Pearl Harbor, e isso, meus queridos, dá a justificativa para Franklin Delano Roosevelt, o presidente norte-americano, conseguir a autorização do Congresso norte-americano para poder participar da guerra, para entrar efetivamente na guerra. Os americanos já estavam completamente interessados na guerra. Depois do ataque dos japoneses, eles definitivamente entram na guerra. Agora, já a partir de 42, com os norte-americanos efetivamente na guerra, os nazistas encontrando sua primeira forte resistência no fronte oriental contra os soviéticos, a situação começa a mudar. Essa segunda fase, então, conhecida como recuperação aliada, poderíamos chamar também de expansão dos aliados. Mas vai ser uma expansão em direção contrária, não é verdade? Com muitas batalhas e muitas derrotas dos nazistas, chegando até o período definitivo, onde as derrotas do nazismo, do eixo como um todo, lideradas pelos nazistas, serão irreversíveis, beleza? Já no final da guerra, 44 e 45, o dia D é fundamental nesse contexto. O dia D que foi o desembarque das tropas aliadas no norte da França, na região da Normandia. Importante citar, meus queridos, que a França tinha sido dominada pelos nazistas. Porém, uma parte da França monta uma resistência no sul da França. E uma parte da França, porém ao norte, colabora com os nazistas. Essa região colaboracionista, sediada na cidade de Vic, no norte da França, é que será invadida pelas tropas aliadas no dia D. E os aliados terão vitória, tá certo? Em contrapartida, do lado contrário, a Batalha de Berlim representa a chegada dos soviéticos a Berlim. Esse é um contexto importante, pessoal. O que a gente vê nessa parte final da guerra? A gente vê os soviéticos no fronte oriental, caminhando, marchando até Berlim. Nós vemos os aliados, liderados pelos Estados Unidos, no fronte ocidental, também buscando Berlim. As duas querendo chegar antes, tá certo? A gente já vê um predomínio ali de União Soviética e Estados Unidos, que são potências opostas, ideologicamente opostas, não é verdade? Os soviéticos socialistas, os norte-americanos, o grande nome do capitalismo no mundo, ambas querendo ser as grandes vitoriosas da guerra, o que vai desencadear no que nós veremos ainda a ordem bipolar e a Guerra Fria, tá certo? O fato é que a Batalha de Berlim, ela será travada entre os soviéticos e nazistas. Os soviéticos chegam primeiro, tá certo? Pessoal, neste contexto, com a chegada dos soviéticos a Berlim, há a rendição completa da Alemanha, Hitler comete o suicídio e a guerra na Europa tem fim.
Porém, lá no Pacífico, a guerra ainda estava acontecendo. E essa guerra no Pacífico que ainda acontece, basicamente era entre japoneses e norte-americanos. Tá certo? Até que em 1945, os norte-americanos jogam as duas famosas bombas atômicas no Japão, na cidade de Hiroshima e na cidade de Nagasaki, soltas pelo avião Enola Gay. Um detalhe curioso, interessante a gente ter noção do poder da expansão das duas bombas. A primeira bomba nuclear se chamava Little Boy. A segunda bomba nuclear atômica se chamava Fat Man. Para ter noção, Little Boy, pequeno garoto. Fat Man, homem gordo. Para ter ideia isso tinha a ver com a forma, mas também com o poder de extermínio das duas bombas. O fato é que haveria uma terceira bomba em Tóquio, porém os japoneses eles se rendem, tá certo? Acabando assim com a Segunda Guerra Mundial e com a derrota definitiva do eixo. Stalin, vitorioso, Hitler comete suicídio, o Mussolini é tirado do poder pelos italianos, tá certo? O fato é, meus queridos, essas fases da guerra e todo esse impacto da guerra vai chegar nessas consequências. Fundamentalmente, meus queridos, o número de mortos. Galera, mais de 80 milhões de mortos, alguns falam em 85 milhões de mortos. Galera, destes, mais de 50 milhões eram civis. A maioria dos mortos não eram militares, eram civis. Como, por exemplo, os 6 milhões de judeus mortos no Holocausto. Nós faremos um videozinho falando especificamente do Holocausto. 6 milhões de judeus mortos pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Há um ponto que não pode ser ignorado: o enorme desenvolvimento tecnológico, meus queridos. Acontece por conta da Segunda Guerra Mundial o que nós chamamos de terceira revolução industrial, a revolução da informática. A busca pela inteligência, pelas estratégias, desenvolvem os computadores, tá certo? E é por causa da Segunda Guerra Mundial que nós temos computadores no dia a dia hoje. Um grande desenvolvimento tecnológico. Também a criação da ONU. A busca por uma instituição que unisse todos os países de fato, diferente da Liga das Nações do final da Primeira Guerra Mundial, que não colocou a Alemanha no meio, por exemplo, na verdade. Aqui, todas as nações envolvidas e a ONU, basicamente, a Organização das Nações Unidas, no inglês, somente Nações Unidas, beleza? Com o objetivo de nunca mais correr o risco de haver um conflito como esse. E aí, galera, a consequência mais importante, historicamente falando, que vai definir o que será o mundo pós Segunda Guerra Mundial, será a formação da Ordem Bipolar. Os dois grandes vitoriosos da guerra, União Soviética e Estados Unidos, vão confrontar seus modelos, seus regimes político-ideológicos, o que vai formar a Guerra Fria, que veremos à frente. Beleza, meus queridos? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, dê um toque. É isso aí, tamo junto.